Vamos orar comigo? Ora comigo. Pai, essa é a tua palavra. Ela é viva e eficaz, Pai. Quando ela vem, ela faz o que está no propósito dela. Ela não volta vazia. Senhor, eu peço que essa palavra cure, redirecione, que ela edifique, que ela encoraje, que ela cumpra o propósito pela qual o Senhor trouxe ela, Pai. Que ela seja como luz para o caminho. Se alguém está em dúvidas, que ela seja, Senhor, um luzeiro para o caminho certo. Peço a inspiração do Teu Espírito. Aquilo que eu não planejei, eu peço que as Tuas palavras entrem na minha boca, e que eu seja uma fiel comunicadora da Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Eu estava aqui domingo, e eu já antes da conferência, antes da reunião de mulheres acontecer durante aquela semana, eu já fico pensando, e no culto de domingo tem um meio que sempre boicota a gente, vocês já perceberam isso? Manda os homens gritar mais alto, mas graças a Deus a gente está sempre ali pronto, a gente, né? Quando ele fala reunião de mulheres, nós, pronto. E aí quando ele falou da reunião de mulheres, eu falei, ai meu Deus, é verdade, é reunião de mulheres. E eu comecei já ali, né? Pai, o que o Senhor quer falar, né? Fala para mim. E de pronto o Senhor me deu uma palavra que queimou no meu coração, que faz muito sentido para esse tempo. E eu quero deixar como tema essa palavra, o nome dela é as mudanças de Deus. Ai, ai, ai. Deixa eu tomar uma água aqui, enquanto você aperta o seu cinto de segurança. Máscaras cairão. Eu falei pro Temo, eu ando muito de avião, né? Nunca caiu nenhuma máscara, graças a Deus. Mas o dia que cair, que está repreendido em nome de Jesus, que nunca vai cair, não precisa mais acontecer mais nada. A máscara caiu. Está repreendido. Está amarrado em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. As mudanças de Deus. Sim, Deus faz mudanças. Eu tenho muita dificuldade com mudança. Quem tem dificuldade com mudança? Apesar de eu ser flexível. As minhas amigas, eu sou flexível, fiquem quietas agora. Quem me conhece finge. Não, mas eu sou uma pessoa flexível. Eu aprendi com o Espírito Santo a ser flexível. Porque se você não é flexível, você é quebrada. Então eu prefiro entortar para onde Deus quer do que me quebrar. Porque se quebrar tem que consertar. E se você se dobra, melhor, né? Se está passando aí um vento de Deus, melhor que se dobrar, que você ficar capaz de quebrar. Quando fala sobre João Batista, ele era como uma cana rachada ao vento. Ele era dobrável, flexível. Que você seja flexível às mudanças de Deus. Por quê, gente? Porque Deus faz mudanças. E eu sempre tive muito medo das mudanças de Deus. Eu vou dar um aspecto. Por que eu tinha medo das mudanças de Deus? Porque eu pensava, será que é Deus mesmo que está mudando isso? Ou é eu que estou me metendo e me movendo? Quem já teve essa dúvida? Quando você percebe que os ventos estão indo para outro lugar e você fala, Senhor, é o Senhor? Esse vento aqui é Deus? Essa mudança aqui é o Senhor ou é eu? Porque eu vou falar sobre algo interessante. As nossas escolhas hoje definem aonde a gente vai estar amanhã. Então muitas vezes a gente colhe frutos daquilo que nós escolhemos, do que nós falamos. Mas Deus de tempos em tempos Ele promove mudanças. Um exemplo, essa reunião aqui, quando ela começou com 10 pessoas. Na verdade, quando ela começou de verdade, lá nos primórdios, era 4 pessoas. 4 mulheres com filho pequeno, que os maridos ficavam lá na sola com os filhos pequenos. E nós lá na presença de Deus num quarto orando e falando em línguas. Era assim. E aí começou depois na Abapai com 10 e foi crescendo. E o que a gente tinha na reunião, quem lembra? Comida. Cada uma levava, gente, uma comida. Eu lembro de uma vez que eu fiz aquela canjica de coco ralado, sabe? Aquela bem boa, bem quentinha, com leite condensado. A minha canjica é a melhor que você vai experimentar na sua vida. Olha eu, fica muito colérica. Tá amarrado.
E aí eu fazia, sabe, aquela canjica gostosa. Aí a outra fazia aquela comida e a gente, tudo bem. Só que assim, gente, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Até um dia que a gente veio para esse lugar aqui, a gente foi querer fazer uma mesa ali. Sabe o Titanic afundando? Era um desespero para pegar uma comida. Era uma sujeira. E aí eu falei, Deus, como é que a gente vai fazer agora? Eu queria encaixar aquela mesa de comida nessa reunião. Vocês imaginam hoje uma mesa lá atrás de comida? Sumir a travessa. Tem gente aqui que tem problema com esses potes. Que se some pode sumir anel de ouro, pode sumir o carro, pode sumir a roupa, mas sumir o pote daquela pessoa, ela vira um bicho. Cadê o meu pote? Dá o meu pote. Eu às vezes levo comida para casa de pote das minhas amigas ameaçada. Traz o meu pote, hein? Porque e outra coisa, tu nunca traz esse pote. Eu tenho um pensamento que existe um mundo paralelo dos potes. Porque às vezes não está na minha casa, não está na casa da dona, está onde? Meu Deus do céu. E tem gente bem disfarçada que vai colecionando potes e nunca devolve. Pega ela, Senhor, devolve os potes das tuas amigas, da tua mãe, vai devolvendo os potes. Eu tenho 3 lá que eu tenho que devolver para a mãe do Marco. E a Cris é aquela que na porta cobra o meu pote. Então, ai Jesus, não tinha como a gente fazer mais. Então aí eu peguei e fui orar. Falei, Deus, o que a gente faz? O Senhor falou assim comigo, filha, vai lá para Atos. Daí eu fui para Atos. Quando os apóstolos viram que na mesa tinha mais confusão do que e eles tiveram que mudar. Ele falou, olha, não é certo servir as mesas agora, a gente vai precisar. Aí eu falei, amém, é uma mudança de Deus. Mas qual era o meu medo? Perder a essência, tirar algo que era realmente importante. Então Deus promove mudanças. E hoje, como é que a gente tem comunhão hoje? Era uma mesa para comunhão. Como que nós todas aqui vamos conseguir comer e conversar na mesa? É impossível. Então hoje Deus trouxe as conexões precisas. Eu acredito que aqui a gente não é um monte de fio, eu já ministrei sobre isso, misturado numa caixa. Está junto, mas não está conectado. Eu acredito que nós somos uma grande rede conectada por partes que estão perto uma das outras. Então se você está aqui e ainda está sozinha, deixa Deus promover até essa mudança. Para de limitar aquilo que Deus quer expandir. O teu ciclo de amizades, quer trazer pessoas novas. Para de ser tão desconfiada. Você também não precisa contar toda a sua vida. Botar uma música. Vou te contar a minha história. Bota uma música. As pessoas fogem. Sabe? Seja agradável. Ouça mais do que fala. Entendeu? Vai ali. Vai chegando devagar. Nem Jesus, que é Jesus, chegou agitando. Jesus chegou na manjedoura. Já dizia a música, né? Do Salomão do reggae. Não venha por baixo, não venha por cima, venha mais por baixo, vai mais humilde. Tem gente que dá carteiraço, tem tantas faculdades, a pessoa fica até com medo. Calma, gente, calma, as pessoas vão descobrir quem você é, calma. Mas sabe, vai. Então, tem mudanças que são de Deus. Só que, quem aqui já se mudou bastante de casa? Eu já. Não dá uma coceira? O primeiro banho na casa nova, tu não sabe onde é que está a toalha, tu não sabe mais nada. A roupa que tiver ali, tu coloca e Deus, não é? O cheiro da casa é estranho, por mais que seja nova. Eu sou igual criança, 6 dias eu fico assim, ó, com o olhar estralado, porque é estranho. Eu falei, já estou fazendo curso para ser idosa, vou estranhar os lugares. Então as mudanças, elas trazem desconforto, mas elas são essenciais. E eu quero dizer para você aí, dá um assim, Deus está mudando, hein? Você não percebeu ainda? Queria que você abrisse Atos 10. Ai meu Deus, me ajuda, Senhor, me dá graça com essa palavra, Jesus. Porque ela vai bater aí, mas vai bater aqui. Gente, no retiro eu tive uma visão. No retiro de casais. Ano passado, enquanto você abre, tá? É Atos 10. Ano passado Deus me deu uma palavra sobre os homens no retiro, sobre criatividade, mudança na questão profissional. Gente, Deus fez tanta coisa de um ano para cá. Eu vi tanto testemunho.
Só que esse ano, quando eu cheguei lá, eu vi relógio, um grande relógio. Eu falei, Deus, o que significa esse relógio aqui nesse retiro? O Senhor falou assim, ó, avisa que eu liguei um cronômetro e o tempo está correndo, e para alguns aqui é a última chance. Me deu um temor. Eu via como que pessoas desprezando aquilo que Deus tinha dado. E o Senhor falou assim, não vai mais dar tempo, é a última chance. Gente, quando eu falei isso no microfone, tinha uns homens que só faltava assim, teve um mês que ele desmoreceu. E eu creio que nós como igreja estamos vivendo os últimos, sabe, Deus marcou um tempo, não dá mais para brincar, não dá, a gente precisa se comprometer e viver a vontade de Deus. Posso ouvir um amém aí? Ai Jesus, que temor. Daí eu falei, mas eu fiquei com temor, entendeu? Porque essa palavra, vamos lá. Atos 10 diz assim, morava em Cesareia um oficial do exército romano. Gente, eu quando fui a Israel em julho de 23, eu fui nesse lugar, lá em Cesareia, chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Ele era um homem devoto e temente a Deus, como era também de toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, ele teve uma visão, na qual ele viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer, Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou, o que é, Senhor? E o anjo respondeu, as suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Antes de eu continuar, o que subiu até Deus? As orações e a generosidade. Eu ouvi as suas orações e esmolas, elas subiram até Deus e Ele as guarda na memória. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem memória, tá? As pessoas podem se esquecer, mas Deus nunca esquece. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão também, chamado Pedro. E ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa, um soldado devoto do seu grupo de auxiliares, e lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, ele entrou num êxtase. Quem aqui é como Pedro quando está com fome? Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse, levante-se Pedro, mata e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, eu jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente, não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então subitamente o lençol foi recolhido ao céu. E o que acontece aqui é lindo, porque logo aqueles homens que Cornélio manda chegam até Pedro. Pedro já tinha a mensagem, Pedro sabia que era de Deus. O evangelho então não era só mais para os judeus, mas então estava abrindo uma grande porta para os gentios, para mim e para você. O Senhor estava pensando em mim e em você, num povo que não chamava por Ele, mas Ele os escolheu e chamou. Mas essa mensagem, domingo eu estava pensando nela e orando por ela, e o Senhor me mostrou algumas coisas nessa mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Nas mudanças que Deus pode fazer no decorrer da nossa vida, como se render às mudanças de Deus e não perder a essência, entende? A comida, né, da reunião, a mesa, aquela mesa física, ela não está mais aqui, mas tem um banquete aqui, gente. Eu lembro do sonho da Dai, que quando a gente estava nessa transição, uma das presbíteras aqui da igreja, ela sonhou, gente, eu sonhei que tinha uma mesa muito grande estendida aqui na frente, e tinha uma comida que a gente só dizia assim, ó, que delícia, de tão boa que era.
E já era a mudança que Deus estava fazendo, que já não era mais algo físico, mas era então uma comida espiritual, que uma mesa gigante ia se estender, não só aqui, mas no Brasil e nas nações, porque agora nós estamos com quase 10 mil mulheres ao vivo, de todos os lugares do mundo. Tem gente que está assistindo, até quem quiser aí falar no chat de onde você é, mas tem gente que agora lá é 2 da manhã, 3 da manhã, sabe? Então, a gente tem pessoas do mundo inteiro, porque existe uma mesa online, uma mesa gigante sendo estendida aqui. Então Deus promove mudanças. E eu queria falar alguns pontos que eu aprendi nessa mensagem. Primeiro, Deus fala no lugar secreto. Ele fala. No verso 9 diz assim: subiu Pedro ao terraço para orar. Gente, existem algumas saídas nossas, da multidão, do barulho, das pessoas, que são muito, muito estratégicas de Deus. Não resista àqueles desejos do nada de orar. Que você pode até pensar, mas já é hora do almoço, igual o Pedro, estava com fome. Ai, mas deixa eu primeiro saciar a minha necessidade. Deixa eu primeiro fazer isso. Não resista quando o Espírito Santo olhar para você e dizer assim: filha, vem cá. Vem cá. O Senhor é aquele que fala no lugar secreto. Pedro estava em oração quando ele recebeu a visão. Ele não recebeu a visão distraído. E deixa eu abrir um grande parênteses aqui. Cuidado das raposinhas que destroem a vinha antes que elas transformem num fruto, que destroem as flores. Pedro estava em oração quando recebeu a visão. O secreto. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vai para um terraço, eu já morei num prédio que tinha um terraço. Lá era o lugar, céu aberto. Eu dizia: ah, meu Deus. Quando você fica a sós com o Senhor, é perigoso. Quando você fica a sós com o Senhor, quando Ele te pede solitude, fica comigo, filho. Deus quer fazer algo. E sabe o que Deus fez? Deus muda a visão de Pedro antes de mudar a missão. Escute isso. Deus primeiro muda a visão de Pedro para depois mudar a missão. Pedro nunca tinha entrado nem numa casa de um gentil. Ele nem poderia entrar. Ele nem poderia falar. Gente, se vocês verem, quando passar tudo isso em Israel, nós vamos numa caravana de mulheres para lá. Você recebe aí? Não fica assim: eu vou, fala, em nome de Jesus, pega. Nós vamos. E vai ser maravilhoso. Mas existe tem coisas que eu nem posso falar aqui, porque isso aqui vai para o YouTube. Tem coisas que eu vi lá que eu fiquei horrorizada. Quando eu estava subindo a Via Dolorosa, que Jesus subiu com a cruz, eu comecei a chorar, porque a Via Dolorosa ela é original. Os pisos, tudo. Então, subindo aquilo ali, primeiro o guia falou assim: aqui foi que Jesus apanhou muito. E aqui começa a Via Dolorosa. Eu chorei muito na Via Dolorosa. E ele só falou assim: cuidado, porque alguns judeus não simpatizam com cristãos. Então existe, você entende, uma separação real. E Pedro, como sendo a pedra, o Senhor vai e dá a visão. Ele podia dar para Filipe, para qualquer outro, mas Ele vai dar para Pedro, porque Pedro fala de fundamento. Ali Deus estava tocando a igreja, a visão da igreja, dizendo assim: ei, igreja, eu mudo e faço o que eu quero. Não é você com a sua religiosidade que define o que vai e o que não vai acontecer, com a sua tradição. Então o Senhor, Ele é tão cuidadoso que Ele primeiro muda a visão de Pedro para depois mudar a missão. Então Pedro, que ia só para os judeus, agora ele começa a ir para os
gentios. É no secreto que Ele vai mudar a tua visão. Às vezes você está lutando com uma visão deturpada, errada, de pessoas, de situações. Gente, é tão fácil a gente julgar sem conhecer. Posso te dar um conselho? Por mais que a tua língua coce, e que você tenha um veneninho aqui escorrendo com vontade de falar, se você não conhece a situação, não fala. Muda, assim ó, gente, eu não conheço, não posso falar nada. Até quando nós conhecemos alguém, a gente tem que pensar bem. E quantas vezes nós definimos e botamos gente na cadeia, tiramos da cadeia, matamos, ressuscitamos, tudo no julgamento. Deixa Deus mudar a tua visão. Eu amo quando eu encontro com algumas mulheres que já tiveram esse encontro no terraço com Jesus, porque às vezes eu vou com a minha visão lá do térreo, ela está com a visão do primeiro andar, eu estou com a visão do térreo. Ai, que coisa ruim. Não, Deus está nisso. Eu falei amém, porque a visão já mudou antes da missão. Quem aqui quer ter a sua visão transformada pelo Senhor? Como é que você tem olhado para o seu marido? Só Deus sabe. Nós temos que orar contra o ranço. Você ri, mas é verdade, não é? Não é verdade? Tem dia que você está com saudade dele. Senhor, glória a Deus, Pai, que eu estou casada com esse homem, Pai. Glória a Deus, Senhor, amém, aleluia. Quando ele entra por aquela porta, não é só contigo não, irmã. Você põe aí, sabe que você vai? Só um pouquinho, vai lá no banheiro e sai em nome de Jesus. Quando a gente se irrita, quando eles estão mastigando uma comida. O meu irmão, para me irritar, o meu irmão do meio, quando ele ia tomar alguma coisa, ele fazia assim, ó. Ele pegava o copo de café e eu dizia, para. Mas ele fazia para me irritar. O Telmonte estava tomando um negócio quente. Ai, Senhor, muda a minha visão, Senhor. Deixa eu subir pro terraço, Pai. Às vezes é isso aí, você tem que mudar a tua visão para mudar a missão lá. Sabe a missão? Amém, irmã? Quem é que pegou? Você tem que mudar a visão para você mudar a missão. Oh, Jesus, fala, Deus, o Senhor está falando. Muitas vezes nós buscamos respostas externas, mas Deus quer primeiro transformar a nossa perspectiva interna. Às vezes a gente está buscando a resposta, vai acontecer alguma coisa. Senhor, não, vem cá, tete comigo, quietinha, no secreto, deixa eu mudar teu coração. O que tu pensa? Gente, é uma verdade, tá? Eu tive uma vez uma experiência com Deus muito forte, que eu nunca vou esquecer. Eu tinha ido dormir naquela noite, me preparado para dormir, para deitar, e eu senti aquele desejo de ir para a sala orar. Mas eu estava com muita preguiça. Não vou não. Hoje eu não estou afim, Deus, não. E aí eu peguei e acabei indo. E eu sentei lá, mas quando eu cheguei na minha sala, uma presença de Deus estava na minha sala. Eu falei, que coisa mais linda, já me ajoelhei chorando. Aquele dia eu fiquei até 6 horas da manhã. E eu fiquei lá, e a presença de Deus. Só que quando eu estava bem facinha na mão do oleiro, quando o barro estava bem molinho, quando eu estava assim, bem desprevenida, Jesus, eu te amo, Pai, tu é a minha vida, eu sou, tudo, a minha vida é toda tua. E ele lá com a mãozinha dele, Ele pensou, vou ter que dar uma torcida nesse vaso. Daí ele assim, e essas 3 pessoas aqui que tu não perdoou ainda, que tu tem ranço delas? Eu falei, Aí eu fiquei assim, quase fiz igual a Chiquinha. Aí eu falei assim, Senhor, nada a ver, já perdoei, tá tudo liberado. Aí o Senhor, pois isso é que tu disse para as pessoas não têm o raio-x que eu tenho, e eu estou percebendo que não. E o Senhor, tu vai perdoar aqui do meu ladinho. Sabe quando a mãe chama o filho, ele não obedece, e aí agora tu vai fazer comigo.
Perdoa? Eu perdoo, Senhor. E tu perdoa por quê? Porque isso e aquilo. Eu saí limpa aquele dia. Mas Ele precisou me trazer para uma perspectiva interna. Para mudar externa. Aí naquela semana eu encontrei um santo e uma santa daquela lá. Aí eu falei, aí encontrei. Aí o que dá vontade de fazer? Um oi básico. Oi. Aí como eu já tinha perdoado, eu... Oi, quanto tempo, abracei, vocês estão bem? Que bom, glória a Deus, Deus abençoe. Eu falei, mas por que o vaso? O Senhor faz a gente entrar Cornélio, a gente não queria, entendeu? Senhor, essa gente não tem nada a ver comigo. Eu sei, quem que te disse? Pode ter certeza que você é amiga de uma pessoa que você julgou bastante antes. Aí você fala, cuidado, Vivi, ela nem sabe. Ai, Jesus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que Deus está tentando te mostrar no lugar secreto que você ainda não quer ver? Teve um dia que eu sabia que eu tinha que me resolver. E eu sabia, se eu for para Deus, Ele vai mandar eu resolver. Eu nunca resolver. Já aconteceu contigo? Não vou nem orar sobre isso. Deixa assim. E o Senhor assim para mim, ó. Porque quando a gente vai para o lugar secreto, Ele mexe lá dentro, Ele fala, Ele muda, Ele corrige. Você pode observar que a gente fica mais amorosa com as pessoas quando a gente tem vida e relacionamento com Deus. A gente fica mais paciente com as pessoas, a gente tem palavras mais amáveis. Agora tira Deus de ti. Eu digo, se o Espírito Santo sai de mim, eu não presto. Não se iluda. Não se iluda. Nem vou continuar essa conversa. Ontem no trânsito, uma pessoa me fechou. Glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe, irmão. O meu vidro não tem película, então Deus já fez isso para... Esse lençol que Pedro vê cair é um lençol que confronta os nossos limites. A gente é muito bom de colocar os nossos limites. Mas eu já fiz uma oração há muito tempo. Eu falei, Deus, eu não quero mais viver nos meus limites. Eu quero viver os seus. O Senhor sabe se é perigoso, se eu devo, se eu posso, se eu tenho estrutura. Um lençol grande, contendo todos os tipos de animais. No verso 12 diz... O lençol representa aquilo que Pedro sempre rejeitou por tradição. Mas Deus estava transformando a mentalidade. Deus estava mudando. Ei, Pedro, isso que você rejeita, que você fala que nunca, Pedro, não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei. Para essa próxima missão que você vai, Pedro, que eu preciso que você cumpra, eu preciso mudar a sua mentalidade, eu preciso mudar você. Quais os lençóis Deus está estendendo à nossa frente? Pessoas, lugares, chamados que sempre evitamos. Muitas de nós somos paralisadas por culpas mentirosas. E gente, como a culpa é algo que o diabo usa para nos prender. Desde que somos crianças. Quando uma menina ela é abusada sexualmente, a maioria das meninas se sentem culpadas. Vocês acreditam nisso? Você pode falar qualquer criança que foi abusada sexualmente. A grande maioria dessas crianças se sentem culpadas. Não foi o pedófilo, não foi o agressor. O diabo ele tem uma algema, que é a algema da culpa. Eu estava vendo uns vídeos antigos no meu celular com a Bela. Vídeos dela pequenininha e tudo. E tem um vídeo que ela está no colo da mãe. E a minha mãe está indo embora no vídeo. E eu falo assim, vem cá, Bela, vem com a mãe. E ela, não, pode ir. Ela dizia para mim, eu quero ficar com a avó Maiene. Vem, Bela. E eu estava filmando achando engraçado isso. E ela, não, pode ir. Tchau, mamãe. Aí ela viu aquele vídeo e passou. Depois eu peguei ela chorando. Falei, Bela, mãe, eu te rejeitei. Nossa, Isabela,
Tu tinha 1 ano e pouco, 2 anos, não tinha nem noção. Tu estava agarrada com a avó, porque as avós fazem o que os netos querem. Fazem de gato e sapato. A minha filha faz de gato e sapato da minha mãe e ela deixa. Para minha mãe, elas estão sempre certas. E eu estou preparada para essa escola. Falei para a Vitória: quando o neto chegar, sai a prioridade assim. Mas eu falei: não, Bela. E ela falou: não, porque eu assim, filha. Aí eu já vi ela, se eu estou me sentindo muito culpada. Orei com ela, porque a culpa, esse espírito de culpa, devia ter feito. Eu devia ter, sabe, gente, eu até orei. Aconteceu uma tragédia aqui em Santa Catarina com aquele balão. E a gente vê os desdobramentos, mas a gente não vê o que está por trás. Talvez uma pessoa não queria ir, a outra insistiu. E eu orei, sabe, por esse espírito de culpa, que Deus possa trazer assim aos corações a liberação, que pessoas não vivam presas debaixo desse espírito. Então, quais são os lençóis que o Senhor está abaixando para você, que você sempre rejeitou? E o Senhor está falando: filha, mas eu estou promovendo essa mudança, eu quero que você mata e come. Senhor, mas eu nunca fiz isso. Eu lembro quando eu fui ministrar as prostitutas, que eu subi uma zona de prostituição. Eu falei: mas isso não é errado eu ir lá, né? Isso não é errado. O Senhor desceu um lençol para mim no meu chamado e mudou a minha missão. Ah, Jesus. Sabe, existem lençóis que os nossos preconceitos, às vezes é uma pessoa difícil, às vezes é até um convite que te tira da zona de conforto, e que você fala assim: não, não vou. Mas a grande verdade é que é um lençol que Deus estabeleceu para que você mude a sua missão. Quem é que está me entendendo? Às vezes o lençol que desce, dentro do lençol está toda a família do seu marido. Todo mundo lá. Aí você fala: não, Senhor, eu já cortei relacionamento. Só Deus não pode dizer, né? Mata e come, isso aí não. Filha, mas eu quero que você seja luz no meio deles. Ai, Jesus, tem coisa que eu falo que muitas vezes o que você considera impuro é exatamente onde Deus quer operar a sua maior libertação. Posso te dar um conselho? Sabe aquela pessoa que você pensa assim, eu tenho fé, mas eu acho que ela nunca vai se converter. Tem alguém assim aqui? Eu sei o que é isso. Posso te falar algo? Vai se converter. A gente fala muito do paralítico que anda, né? Vai andar. Gente, tem algumas curas emocionais que é um paralítico andando. Existem algumas mudanças que é um paralítico andando. Eu estou vivendo algo tão bonito com meu pai, não posso expor porque ele está assistindo. Diz ele para mim assim, ó: quando tem reunião de mulheres eu fico com 2 rosas vermelhas aqui, ele. E eu fico ali, ai, vai dar tudo certo. Ele é o intercessor e ele não sabe. E aí depois ele manda mensagem: nossa, aquela tua palavra. Vocês lembram daquela palavra que eu ministrei sobre Noemi e Ruth? Ele, toda vez que ele me encontra: filha, aquela palavra de Noemi e Ruth. Gente, eu olho para ele e fico: Senhor, será que eu estou vendo isso mesmo? Essa semana, meu pai, depois do câncer, Deus tem promovido mudanças lindas. Não tem mais alcoolismo, uma transformação. Deus sabe onde tocar. Daí ele foi lá para minha casa, lá para curtir. Eu estava lá em Gramado, falei: pai, vai para minha casa, vai curtir. Recebo vídeos da minha mãe de ele andando de bicicleta. Eu falei: olha o lençol. Olha Deus mudando. Eu quero declarar que você vai ver milagres na sua casa, na sua família. Você vai ver milagres. Transformação de relacionamentos. Terceiro, a voz que redefine o valor das coisas e das pessoas. E eu vou repetir: a voz de Deus redefine o valor das coisas e das pessoas. Você pode usar muito bem as coisas, mas não use pessoas.
E ele diz assim: não chameis de impuro ao que Deus purificou. Lá no verso 15, Deus está ensinando a Pedro a ver como ele vê. A graça alcança onde a religiosidade exclui. Ai, Jesus, quando o Senhor me encontrou, gente, quando o Senhor me achou. Eu já era cristã desde pequena, mas eu me converti ali em 2002. Tive uma conversão, eu nasci de novo, na verdade. Eu lembro exatamente da hora que eu nasci de novo. Os olhos se abrem. Mas eu tinha ainda um processo de limpeza, de libertação. Eu ainda tinha um processo de mudança. Você já viu aquelas pessoas que erraram e agora realmente estão convertidas, mudaram, mas elas não têm uma história de vida ainda. A história que ela tem é o passado. Estão me entendendo? Elas não têm uma história para as pessoas acreditar nelas. Elas precisam de crédito sem ter conta, sem ter dinheiro na conta. Quem aí gosta de comprar as coisas em 10 vezes? Né? Aquela liberdade de pagar o último carnê antigamente, vocês lembram? A gente rasgava assim, ó, e o último. Já era uma próxima dívida que já estava programada. Mas muitas vezes a gente não tinha o valor para pagar aquilo. A gente precisava do quê? De um crédito. Ó, te dou um crédito. Tem gente que chega para nós devendo. E para ele conseguir pagar a dívida, ele vai precisar do quê? De um crédito. Foi isso que o Senhor disse para Pedro. Pedro, não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei, dá crédito. Quantas vezes nós mesmos nos sentimos impuros, indignos, inadequados, mas Deus já purificou. Tem mulher aqui que vai orar. Eu vou lá para o secreto. Pega o livro, a Bíblia, lê um pouquinho, ora. Senhor, eu não presto mesmo, tu sabe. Gente, as minhas orações elas eram assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus. Eu lembro que o primeiro dia que um homem me chamou para orar por mim numa igreja, eu falei: agora eles vão me envergonhar na frente de todo mundo. A gente começa a contar para Deus uma ladainha. Até um dia que eu estava orando: ai Deus, eu não presto. Ai Deus, aquele dia que eu fiz aquilo. O Senhor falou: filha, eu já joguei os seus pecados no mar de esquecimento. Para, deixa eu te reconstruir. Às vezes com peso, com culpa. Deixa eu te falar uma coisa: deixa Deus estender um lençol e dizer: filha, isso na tua vida eu já purifiquei. Outra coisa, para de dar comida para Satanás. Eu sou uma pessoa nervosa, sou mesmo, já de pronto disse. Está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Não, você vai usar sua boca e dizer: não, eu sou calma e mansa. Eu sou mansa, porque Ele me fez mansa. Ele ressignificou a minha história, a minha vida. Não se intimide em nome de Jesus. Somos chamadas a ver os outros com os olhos do céu. Às vezes a gente se vê nos olhos da outra pessoa. É tão difícil, né? Quando alguém quer botar um óculos na gente. Já viu como é que é? Se você tentar botar óculos da sua amiga, talvez você vai ver tudo embaçado. Cuidado, o óculos dela é para ela. Não pegue o óculos de ninguém para ver nada. O óculos, ele é pessoal. Se for para pôr um óculos, é do céu. Deus está mudando a tua maneira de olhar para ti mesmo. E quando Ele muda a maneira de olhar para você mesmo, lembra que eu falei? Primeiro dentro, você também muda a maneira de olhar as outras pessoas. Quem é misericordioso consigo mesmo, também é misericordioso com o outro. Não chame de suja o que Ele lavou com o sangue de Jesus. Cuidado com a sua boca. Talvez você está falando contra algo que Deus está fazendo. Ou, vou falar até mais: aquelas coisas agora que eles estão fazendo que não é de Deus. Cuidado, hein? Pode ser um lençol que desceu para Pedro e está lutando contra Deus. Não lute contra Deus. Se você estiver com o Senhor, você vai estar com a sua visão corrigida. Posso ouvir um amém? Gente, esses sites aí de fofoca, não, silencie.
Porque o algoritmo ele vai mandando cada vez mais. Cuidado que você está se enchendo. Você está se enchendo, se enchendo. Eu nunca vi um crítico no lugar de construir algo. Eu nunca vi um crítico construir algo lindo. Eu sempre vi gente crítica sempre diminuindo, sempre ficando para baixo, sendo envergonhado. É igual Mical, estéril pro resto da vida, longe da presença de Deus. Não escolha a janela da crítica. Se você viu alguma coisa errada, vai na pessoa. Posso ouvir um amém? Não chame de sujo o que ele lavou com o sangue dele. Cuidado. O evangelho é maior que os nossos filtros pessoais. Eu e você temos filtros. Pedro entendeu que a visão era para ir para a casa de Cornélio. Deus não quer apenas transformar a mente de Pedro, mas enviá-lo. O evangelho agora rompe as barreiras étnicas, culturais e religiosas. Será que há uma casa de Cornélio aí esperando por você? Ah, mas eles são de outra religião. Ah, mas aquela região faz umas coisas que eu não posso falar aqui, tá? Ui, tá amarrado, não vou lá. Ai, me convidaram para comer na casa deles. Ai, não vou estar amarrado. Olha aqui. Qual o Deus que você serve? A verdade é que quando a luz entra, a treva sai. Não é o contrário. Qual Cornélio que está dizendo assim: ei, há uma casa de Cornélio esperando por você, um lugar onde a sua obediência levará salvação e libertação. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam, mas eu tenho um chamado de evangelismo. Os lugares que eu mais me sinto realizada é quando eu estou no meio de gente que não conhece o Senhor Jesus e eu posso falar. Parece que as palavras assim saem de mim com óleo. Eu até agora estou com um projeto novo aí, o Telmo. Ninguém sabe, nem vai saber. Nem vai saber. É um projeto novo lá no nosso prédio. E nós já estamos com uma rede armada já. Porque a gente tem que fazer a diferença na casa de Cornélio. A gente tem que falar desse amor. Visão sem missão é contemplação. Visão com obediência é frutificação. E eu vou repetir. Visão sem missão. Tem gente que sabe tudo. Ah, Deus mudou minha visão. Mas liga a televisão e fica lá vendo série. Para não dizer dorama. Agora toquei no Deus. Visão sem missão é contemplação. Você só fica contemplando. Mas visão com obediência é frutificação. Quem é o teu Cornélio aí? Quem é a pessoa que está ao redor da casa de Cornélio que o Espírito Santo está movimentando? E você estava assim: não, ela não é crente. Misericórdia, ela é mais crente que tu. Porque Cornélio era mais crente que Pedro. Você ouvia. Quinto e último, quando Deus amplia a nossa visão, Ele também amplia o nosso alcance. Uau! Se Ele mudou a tua visão, não adianta tu querer ficar no pouco, Ele vai te dar o grandão. É quando eu cheguei aqui, ó, a gente veio comprar esse lugar aqui, era o Sisus Hall o nome desse lugar. Lá naquela parede lá, ó, pode olhar para aquela parede lá, era o palco. Se você olhar bem lá, tem o contorno direitinho do palco lá, ó, fechado. Tá? Lá era um palco pronto e eram as cadeiras todas viradas para lá, né? E quando tinha show nacional era feito aqui. As formaturas da faculdade da nossa cidade eram feitas. Gente, eu vim muito aqui em formatura, eu vim muito aqui em festa. Tinha casamentos que eram feitos aqui. Aqui atrás era a cozinha, onde é o infantil. Sabe? Isso aqui era cheio de... Bom, quem é de Criciúma sabe do que eu estou falando. Quando eu entrei aqui dentro para comprar, primeiro que eu comecei igual Sara, rindo. Eu falei: ah, tá, nós vamos comprar isso aqui? Eu vim assim sem expectativa nenhuma para esse lugar. Nem imaginava o que Deus ia fazer aqui. Eu nem sonhava. Mas quando eu cheguei aqui, aí um dia eu estava em crise aqui. Eu falei: Deus, no segundo dia, quando a coisa começou a ficar séria, as negociações começaram a acontecer. Eu cheguei aqui, a Bela era pequena, eu com a Bela assim no colo. Eu falei: Deus, aqui eu não vou ministrar para as mulheres, vou acabar com a reunião de mulheres aqui.
Aqui eu vou dizer que não precisa reunião de mulheres. Thelma, eu falei nas quintas, não precisa mais reunião de mulheres e homens, faz culto. Não precisa. Aí o Senhor falou assim: eu já expandi o lençol, agora se a tua visão não acompanhar, tu vai perder o que eu estou fazendo. Tem expansões que Deus já fez, mas a tua mente não alcança. E você precisa pedir para Ele hoje que a minha mente alcance o que o Senhor está fazendo. Você está entendendo? Você está vivendo a mudança de Deus, o estender do lençol, a mudança com a mentalidade antiga não vai dar certo. Por isso que você está toda enrolada e sem saber para onde ir. Ah, meu Deus, que palavra, Jesus. Eu preciso disso, gente, de verdade. O Senhor tem expandido para mim, eu preciso. Um país corre para mim, eu falo: não, não vou não. Japão tá assim, ó, vem, só falta Deus botar uma bandeira e me grudar no Japão. A gente vai precisar sair da zona de conforto e permitir que Ele expanda a nossa visão, para a gente desfrutar daquilo que Ele já derramou para nós. Oh, Jesus. Quando Pedro pregou, o Espírito Santo, sabe o que ele fez? Ele caiu na casa de Cornélio. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, Ele faz, mas Ele gosta de fazer com a gente. O Espírito Santo quer fazer junto com a gente. Sabe por quê? Porque a gente é mão e pé de Jesus aqui. As pessoas vão conhecer Jesus não é através da nossa Bíblia, muitas vezes é através da nossa vida. E sabe o que acontece? Quando o Espírito Santo cai, os gentios creem. Eles falam: amém, nós acreditamos. Cornélio falou: amém, eu já vivia isso já era real na minha vida. Quem aqui se converteu assim? Eu já era crente. Quem aqui, quando conheceu Jesus, já estava dentro de você, só faltava alguém falar? Gente, a gente precisa voltar a falar. Olha o que aconteceu nesse retiro. Preciso contar isso. Nós entramos no retiro na sexta-feira, oficialmente, mas na quinta algumas pessoas foram, aproveitaram e já ficaram, que era feriado quinta. Olha isso, gente. Um casal aqui da igreja tá lá na sexta-feira, bem naquele horário do check-out, meio-dia ali, 11 e pouca. Tá um casal, um homem olhando pro nada assim, mão no bolso, olhando pro nada, para uma vidraça. A mulher dele, nós não sabíamos, mas ela estava chorando dentro do quarto, porque eles tinham tido uma briga horrível. Ele foi para trabalhar, mas ele tirou alguns dias do final de semana para curtir com ela. Não deu certo, o casamento de 30 anos estava em guerra. Aí, eles são de Florianópolis, não são convertidos, não conheciam a palavra. Esse rapaz aqui da igreja, um lençol desce para ele. Ele estava com uma enquete, fazer algumas perguntas sobre um livro. E ele chama e ele sai: não vou atrapalhar, não vou. Mas quando o lençol desce e a visão muda, já era. Ele foi: oi, tudo bem? É que eu queria fazer uma enquete, você lê? Ele falou: olha, não. Aí ele começou uma conversa. E você está fazendo o que aqui? Aqui é um retiro de casais. De casais? O que é isso? Para curar os casamentos. Eu quero isso. Meu casamento precisa ser curado. Será que tem vaga para mim ficar com a minha esposa? Deixa eu falar com ela. Foi lá, falou com a mulher já veio: não, eu quero ficar no retiro. A Lana e o Dirceu se viraram, não sei como. Acharam vaga para esse casal. Esse casal está no retiro. Esse casal se converte. Esse casal tem a vida transformada. Esse casal já sai com amigos. Quando eu escutei a história, primeiro eu fiquei assim: meu Deus. E ele já estava com uma galera de amigos cantando hino da harpa. Eu falei: tem gente que Deus bota na janela, né? Tem gente que está lutando, mas Deus já bota na janela. Ele já estava sentado na janela, bem feliz com a galera. Eu falei: meu Deus. Gente, nós precisamos aceitar os lençóis que Deus tem estendido à nossa frente. Nós precisamos abraçar a missão, mudar a visão. Nós precisamos amar o que Ele ama. Ai, Jesus. Vocês sabem que eu sou pentecostal, eu já estou... Quando nós abrimos mão, sabe do que? Do controle. O Espírito age com liberdade. A gente é muito controladora.
Às vezes eu começo essa reunião controladora, eu chego aqui, não, vai ser assim, vai ser assado, Deus, e tal. Deus fala assim, entrega o controle para mim. Quando eu entrego, eu entrego. Quando você entrega o controle, é Deus que faz. Deixa o Espírito Santo agir com liberdade. Deixa eu falar algo para você. Você pode pensar que a sua história é limitada, mas Deus está estendendo um lençol do céu sobre a sua vida e te mostrando novos territórios. Deus está mostrando novos territórios. E quando eu vi aquele lençol nas 4 pontas, para mim isso fala de localizações. Nos 4, quando a gente vai falar 4 o quê? 4 cantos. Todos os lugares. Deus está estendendo um grande lençol aqui, Abapai Church. Deus está estendendo um grande lençol aqui, igreja. Não chame de impuro aquilo que o Senhor já purificou. Eu queria que você ficasse de pé.